100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7h04. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. São Fidélis confirma 4 casos de Covid-19, idoso internado em Campos e 3 parentes. Estado do Rio confirma 106 mortes e 1.938 casos de coronavírus. Realizada ontem, mais uma operação Fica em Casa nos bancos de Campos. Comércio não é liberado em todos os municípios contemplados em decreto estadual. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 16.188 infectados em todos os estados e 820 mortos. Morte mais jovem pela Covid-19 é de um bebê de 5 dias em Natal, no Rio Grande do Norte. Bolsonaro pede volta ao trabalho, observadas as normas do Ministério da Saúde, e diz que medidas de isolamento são responsabilidade exclusiva dos governadores. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 1,6% e encerrou o dia vendido a R$ 5,14. A saca do açúcar cristal, saca de 50 quilos, teve aumento de 1,12% ao dia, cotada a R$ 78,74. E segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo teve ligeira queda, sendo negociada em média a R$ 188,68 à vista nesta quarta. Mix Notícias. No ar de agora até às 10 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Vamos à previsão do tempo, que para hoje será de um dia nublado, com possibilidade pequena do sol aparecer à tarde e com poucas chances de garoar pela manhã e à noite. A temperatura no momento está em 20 graus e a máxima do dia pode chegar a 25 graus. Mix Notícias. São Fidélis tem 4 casos confirmados da Covid-19, além do paciente de 71 anos internado desde ontem no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos, que teve a infecção confirmada em laboratório particular. 3 dos seus familiares com sintomas leves foram submetidos a testes rápidos pelo governo fidelense. Eles também deram positivo e foram colocados em isolamento residencial. A informação foi atualizada em vídeo no perfil da Prefeitura de São Fidélis no Facebook pela Vigilância em Saúde do município, que tem ainda mais 3 casos suspeitos da Covid-19. Os 4 casos já confirmados em testes e os 3 suspeitos também testados esperam agora o resultado oficial do Laboratório Central Noel Núteus, referenciado pela Secretaria Estadual de Saúde. O município estava na lista do decreto do governador Wilson Witzel, que autoriza o afrouxamento do isolamento, onde a justificativa era de não ter casos confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou até ontem, quarta-feira, dia 8, 1.938 casos confirmados e 106 mortes por coronavírus, o Covid-19, no estado. Ainda há 78 óbitos em investigação. Na capital, são 1.449 casos confirmados. Niterói, 106. Volta Redonda, 58. Nova Iguaçu, 50. Duque de Caxias, 38. São Gonçalo, 26. Petrópolis, 22 e Belfor Roxo, 23. Estes são os municípios com mais casos registrados pela Secretaria Estadual de Saúde. O que se estranha nesse balanço é que Campos aparece só com 4 casos e já são 9 confirmados, como São Fidélis, que teve casos confirmados pela Secretaria Municipal, além de Macaé e Itaperuna, que contabilizam mais casos confirmados. E assim fica a dúvida do decreto de Witzel em relaxar o isolamento em alguns municípios do Norte e Noroeste, decretado na terça, dia 7. Conforme observamos e ressaltamos ontem em nossa matéria, as autoridades de Campos realizaram ontem, quarta-feira, dia 8, uma fiscalização a diversas agências bancárias da cidade, principalmente na área central do município, com o intuito de orientar a população a checar as atividades dos bancos para saber se estão funcionando de acordo com as determinações impostas. Por enquanto, uma agência já foi notificada
notificada. O objetivo da operação, além de notificar as agências bancárias em que forem encontradas irregularidades, é orientar sobre a formação de aglomerações nas entradas das agências e checar outras situações, como se a agência possui álcool em gel e se está respeitando a quantidade máxima de clientes permitida por vez no interior da mesma. Parte dos prefeitos da região norte e noroeste do estado preferiu não utilizar o decreto estadual que autorizou municípios que não tenham casos confirmados de coronavírus a liberar a circulação interna da população e automaticamente o funcionamento do comércio. Foi o caso de Santo Antônio de Pádua e Cambuci, por exemplo, que mantiveram as restrições que haviam sido definidas anteriormente. Em contraponto, São Francisco de Itabapuana, Quissamã e Cardoso Moreira já formalizaram a adesão à medida. Em posição contrária, a prefeita de São Francisco de Itabapuana informou na noite de terça-feira que seguiria a orientação do estado. A cidade investiga atualmente um caso suspeito da doença. Já o município de Cardoso Moreira, que não tem casos suspeitos ou confirmados, e o de Quissamã, que investiga 3 casos, também afirmaram que iriam abrir o comércio. Mix Notícias. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 8h20 da noite de ontem, quarta-feira, dia 8, 16.188 casos confirmados no Brasil, com 820 mortes pela Covid-19. O último balanço do Ministério da Saúde, que havia sido divulgado pouco antes, ainda na parte da tarde de ontem, apontava 15.927 casos confirmados e 800 mortes. Houve 136 novas mortes em relação aos dados divulgados na terça, dia 7. A taxa de letalidade está em 5%. Na região sudeste, São Paulo conta com 6.708 infectados e 428 mortes. O Rio de Janeiro tem quase 2.000 casos e mais de 100 mortos. E o Espírito Santo tem 273 casos e 6 mortes. O Rio Grande do Norte confirmou a morte mais jovem do Brasil, de um bebê recém-nascido de apenas 5 dias em Natal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de ontem, quarta-feira, dia 8, durante pronunciamento em rede nacional de televisão, que é dos governadores a responsabilidade exclusiva das medidas de isolamento social motivadas pela pandemia do coronavírus. Ele disse ter certeza que a grande maioria quer voltar a trabalhar e que essa é a orientação dada a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração, afirmou o presidente. O melhor mix do Brasil. Mix! O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou ontem que a pasta fechou um grande contrato para comprar respiradores com 4 indústrias brasileiras. Uma delas entregará 6.500 respiradores em 90 dias. Segundo ele, esses fabricantes tinham produção limitada e, por meio de uma complexa articulação, expandirão sua capacidade. Mandetta citou especificamente a fabricante MagnaMed, mas enfatizou que ainda tem outras 3 indústrias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alfinetou o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o infectologista David Uy, que disse nesta quarta-feira ter recomendado ao ministro a distribuição de cloroquina na rede pública de saúde para tratar casos de Covid-19. Mandetta disse que a decisão sobre a distribuição para pacientes graves e críticos foi tomada por consenso em uma reunião com outros especialistas e disse que ninguém é o dono da verdade. Hoje, esse medicamento não tem paternidade. O governador não precisa querer politizar esse assunto. Esse assunto já está devidamente colocado. Precisamos que todos tenham maturidade, visão, foco e disciplina para que a gente possa atravessar esse momento, afirmou Mandetta durante a entrevista coletiva. Mix Notícias. A Prefeitura do Rio informou no fim da tarde de ontem que há 6 mortes confirmadas em comunidades do Rio. 2 na Rocinha, 2 em Vigário Geral, 1 em Manguinhos e 1 na Maré. Um painel alimentado pela Secretaria de Estado de Saúde chegou a publicar durante a madrugada que havia 5 mortes confirmadas na Rocinha e outras 3 em Manguinhos, mas corrigiu a informação à tarde.
Os números foram publicados por um portal e chegaram a ficar como destaque principal na primeira página do site. Depois, a pasta enviou uma nota dizendo que houve um erro no painel alimentado com dados da Secretaria e que o dado correto é o da existência de 6 casos de contágio confirmados na Rocinha, sendo que 5 pacientes têm outras doenças prévias e que podem complicar o quadro. A Secretaria Estadual explicou que cabe ao município divulgar as mortes por bairros e, por isso, não poderia confirmar os óbitos. Tanto na Rocinha como em Manguinhos, como frisamos em matéria anterior, existe uma falta de comunicação forte entre a Secretaria de Saúde Estadual com a dos municípios. Nos últimos 10 dias, triplicou o número de internações por Covid-19 em hospitais públicos do Rio de Janeiro. O dado foi citado pelo secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, em entrevista a um canal de TV, exibida ontem, quarta-feira, dia 8. Ainda assim, por enquanto, o secretário da pasta garantiu que não há falta de leitos na rede estadual. Santos afirmou que ainda há uma margem para a ocupação nos hospitais do estado e disse que mais vagas devem ser criadas em unidades de campanha, que, segundo ele, ficam prontas no fim do mês. O secretário também destacou ter chamado a atenção dele e das autoridades que acompanham os números, a quantidade de casos de Covid entre jovens e aqueles que têm entre 30 e 39 anos são a segunda faixa que mais tem internados. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Um dia após o início do cadastramento, mais de 22 milhões de pessoas já se inscreveram no programa de auxílio emergencial de R$600. A informação foi dada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. De acordo com o executivo, cerca de 40% dos cadastrados não têm conta em banco. Caso todos sejam elegíveis ao benefício, cerca de 9 milhões terão uma conta gratuita aberta na Caixa Econômica Federal, por meio da qual vão receber os recursos. O governo liberou novos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas. Os saques começarão em 15 de junho e vão até o dia 31 de dezembro. Ainda não foi divulgado o calendário. Caberá à Caixa Econômica Federal definir os critérios e o cronograma dos novos saques. Mas o banco adiantou que a dinâmica será a mesma das demais liberações do FGTS. Os saques serão feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Mix Notícias. Numa declaração longa e das mais enfáticas desde que a pandemia surgiu, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, apelou para que líderes internacionais abandonem a politização do combate ao vírus. Para ele, se essa tendência continuar, governos terão de lidar com um número cada vez maior de sacos de corpos. O pior está por vir se continuarmos assim, alertou. Vamos ter muito mais corpos se não nos comportarmos. Pelo amor de Deus, perdemos 60 mil pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas estão infectadas. O que estamos fazendo? Isso não é o suficiente? Atacou. Tedros foi alvo de críticas por parte de Donald Trump, presidente americano. O chefe da Casa Branca ameaçou cortar recursos para a OMS, alegando que a entidade foi lenta em agir diante do risco e que teria uma postura pró-chinesa. Sem recursos dos Estados Unidos, a OMS sofreria um enorme abalo, já que a entidade depende dos recursos americanos para mais de 22% do seu orçamento. O diretor da OMS lembrou como, ainda em fevereiro, declarou que o vírus o inimigo público número 1, mas prometeu que, uma vez terminada a crise, sua entidade fará um exame de como agiu e de seus erros. Mas, por agora, o foco é lutar contra o vírus, insistiu. A pandemia do coronavírus pode jogar mais de 500 milhões de pessoas para a pobreza, caso governos não atuem imediatamente para socorrer a renda e empregos de setores inteiros de suas economias. O alerta está sendo lançado pela Oxfam em um estudo que pede que governos, Banco Mundial, FMI e o G20 se coloquem de acordo para resgatar milhões de pessoas. Pelas estimativas da entidade, o número de pessoas que pode passar a ter uma renda diária abaixo de $5,5 aumentaria dos
atuais 3,38 bilhões de pessoas para 3,9 bilhões de pessoas. O aumento seria de 547 milhões. Na América Latina, o aumento da pobreza também corre o risco de ser importante. Pelas projeções, a região pode ganhar 54 milhões de pessoas extras com uma renda diária abaixo de 5,5 dólares. No total, essa camada iria dos atuais 162 milhões para 216 milhões. Entre 6% e 8% da população mundial poderiam ser jogados para baixo da linha da pobreza e, na prática, atrasaria a luta contra a pobreza em mais de uma década. Em alguns locais do mundo, 30 anos de desenvolvimento poderiam ser desperdiçados, como na África ou o Oriente Médio. 100.7 Mix. A ajuda do governo federal aos governos estaduais e municipais em consequência das perdas econômicas pela pandemia da Covid-19 deve chegar perto dos 200 bilhões de reais. Mesmo nas contas da Câmara dos Deputados, que prepara o projeto para ser votado e tenta minimizar os gastos, o pacote deve ultrapassar os 120 bilhões de reais. Só com a recompensação de perdas de ICMS e ISS ao longo de 3 meses serão 30 bilhões de reais para governadores e entre 5 e 6 bilhões de reais para prefeitos. O pacote emergencial que vem sendo discutido na Câmara em substituição ao Plano Mansueto inclui ainda 30 bilhões de reais de custo da suspensão do pagamento das dívidas dos estados com a União e bancos públicos. Há também 60 bilhões de reais estimados para que os estados façam operações de crédito com garantia do Tesouro. O valor desse crédito poderá chegar a até 8% da receita líquida de cada unidade da federação. Até aqui, o pacote em discussão já somaria 125 bilhões de reais. O Tesouro Nacional estima valores ainda maiores, chegando a 196 bilhões de reais. O Banco Central vendeu 25,399 bilhões de dólares em recursos das reservas internacionais brasileiras neste ano, aponta balanço divulgado ontem, quarta-feira, dia 8. O mecanismo é uma forma de tentar conter a disparada do dólar, que tem sido maior do que em outros países emergentes. O valor inclui operações líquidas até a última sexta-feira, dia 3, e já se aproxima dos 36,88 bilhões de dólares vendidos em todo o ano de 2019, quando o Banco Central voltou a operar com venda direta das reservas. Além disso, a instituição também efetuou as chamadas leilões de linha, nos quais o banco vende recursos das reservas internacionais com compromisso de recompra. O acumulado até 3 de abril chegou a 15,7 bilhões de dólares. Mix Notícias. Um dia após o início de funcionamento da plataforma para pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, o INEP recebeu 669,4 mil solicitações. O balanço considera as inscrições efetuadas até às 10 da manhã da última terça-feira, dia 7. O prazo para solicitação da isenção é até o dia 17 de abril. Tem direito à isenção da taxa de inscrição quem cursa a última série do ensino médio em 2020 e em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica, aqueles que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, inscrita no CadÚnico. A Agência Nacional de Telecomunicações disponibilizou para a Caixa Econômica Federal o Código de Acesso 111. O número será utilizado para a implantação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal. A iniciativa faz parte dos esforços da Anatel relacionados ao combate à pandemia causada pelo coronavírus. As ligações para o Código 111 serão gratuitas e o número foi escolhido por ser de fácil memorização. A informação é uma ferramenta fundamental no enfrentamento à pandemia e a disponibilização do 111 contribuirá para essa comunicação. O melhor mix do Brasil. Mix. A Petrobras entregou ao SUS o primeiro lote de 300 mil testagens para diagnóstico do Covid-19. Desse total, 200 mil foram doados ao Ministério da Saúde e 100 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Estes testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março. A previsão é que a Petrobras receba as 300 mil testagens restantes até o mês de maio. Estes testes, do tipo RT-PCR, considerados padrão ouro pelo CDC,
pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus. Essa iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no combate ao coronavírus. A cobrança pela captação de água bruta em rios e reservatórios do domínio da União está suspensa pelos próximos 4 meses. A decisão tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas em 6 de abril, segunda-feira, beneficia detentores de outorga para captação da água bruta, como indústrias, produtores rurais, irrigantes e empresas de saneamento, por exemplo. A ação se enquadra no conjunto de esforços para o enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A discussão sobre a suspensão da cobrança pelo uso da água bruta foi provocada por uma solicitação encaminhada pelo ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, atendendo a pedido do setor produtivo que enfrenta dificuldades operacionais financeiras oriundas da pandemia. Mix Notícias. Campos reinicia a campanha de vacinação contra a gripe na próxima segunda-feira, dia 11, após a Secretaria Estadual de Saúde enviar mais 18 mil doses para o município. Os grupos prioritários continuam sendo idosos e profissionais da saúde, como preconiza o Ministério da Saúde. O estacionamento do Guarulhos Plaza Shopping será mais um ponto de vacinação drive-thru, primeiro na margem esquerda do Rio Paraíba. A vacinação contra a influenza, que também causa problemas respiratórios e mortes, tem importância redobrada na pandemia do novo coronavírus, contra o qual ainda não há vacina e deve demandar todos os leitos hospitalares disponíveis, antes da sua curva de contaminação se estabilizar e começar a cair. As unidades hospitalares vão receber as equipes de imunização contra a gripe previamente agendadas. Os idosos e demais profissionais de saúde que não atuam no ambiente hospitalar continuarão sendo vacinados nos pontos de drive-thru. Já os idosos acamados, os responsáveis podem também entrar em contato com os números da Vigilância Epidemiológica 981 750391, 981 75 21 45 e 981 75 24 82 para agendar a vacinação nas residências. Para resguardar o interesse da coletividade e evitar a propagação descontrolada do coronavírus em âmbito municipal, o MTT publicou portaria na segunda-feira em edição suplementar do Diário Oficial, proibindo embarque e desembarque de passageiros de ônibus intermunicipais ou interestaduais no terminal rodoviário Roberto Silveira. A partir de agora, as empresas de ônibus deverão realizar o embarque e desembarque de passageiros somente no terminal rodoviário Shopping Estrada. A medida está em vigor e fiscais do Instituto, junto com agentes de fiscalização tarifária da Codenca, estão abordando veículos que eventualmente cheguem à rodoviária e orientando os motoristas sobre a norma. Segundo a portaria, o descumprimento das determinações sujeitará à aplicação das penas previstas para os crimes elencados nos artigos 268, infração de medida sanitária preventiva, e 330, crime de desobediência do Código Penal, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas. Você ouviu Mix Notícias. Mix.